Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. As tutelas provisórias, elas podem ser concedidas em caráter liminar, ou seja, no curso do processo, ou em caráter antecedente, antes, portanto, da petição inicial. Então, se nós pensássemos numa ação que tem por objetivo o custeio de home care, ou seja, custeio de uma UTI na casa de um paciente e o ressarcimento das despesas médico-hospitalares feitas até ali pelo paciente. Então, nós teríamos uma ação inicial com dois pedidos e com pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecipado. Mas se é tão urgente a instalação da home care, a autorização da instalação da home care, de repente ele pode utilizar da tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, demonstrando que imediatamente tem que ser deferida a tutela para instalar lá na casa do paciente a UTI, a home care. O que ocorre? Então faz o pedido, faz a demonstração conforme o artigo 303, faz a demonstração do pedido, da fundamentação das provas dessa necessidade e requer, portanto, a citação da parte contrária. Nesses casos, o autor que paga custas iniciais, então a tutela em caráter antecedente ela gera custas iniciais, diferente da tutela incidental. O autor ele tem que complementar em 15 dias a sua petição inicial. Então, ele vai ter que dizer que além da instalação da home care, em caráter de tutela provisória, ele quer, em caráter de tutela definitiva, a confirmação dessa decisão e mais o ressarcimento das despesas que teve até ali que não foram autorizadas pelo plano de saúde. Então, o parágrafo 1º do artigo 303 estabelece que tem 15 dias o autor para aditar a petição inicial, inclusive não só argumentando, mas juntando novos documentos. E nesses 15 dias, portanto, ele vai trazer o outro pedido do ressarcimento das despesas anteriores e dizer que, em caráter definitivo, ele quer que se mantenha essa home care, essa UTI, portanto, em casa ao autor, ao paciente, enquanto dela necessitar. O réu é citado e intimado para participar de uma audiência de conciliação. E caso não exista acordo, o prazo para resposta, portanto, para defesa, será de 15 dias, naqueles termos do artigo 335 do CPC. Se não houve acordo e o réu, por exemplo, não fez o aditamento, ou se de qualquer modo o réu não se manifestou, ou enfim, o autor não aditou a petição inicial, o que vai ocorrer? Automaticamente o juiz vai, ou a juíza, julgar o processo extinto sem resolução de mérito, conforme o parágrafo 2º do artigo 303. Então, mesmo que o pedido fosse só a instalação da UTI em casa, ou seja, a home care, teria que fazer o aditamento para pedir a tutela definitiva, ok? Sob pena de ter uma sentença sem resolução de mérito. Na petição inicial, ainda observando ali o parágrafo 4º do artigo 303, o autor tem que indicar o valor da causa que deve levar em conta o pedido da tutela definitiva. Então, ele vai complementar, vai aditar a petição inicial, incluindo, modificando, aditando todos os requisitos da exordial, como a gente conhece lá do 319 e 320. Se por acaso o judiciário entender, conforme o parágrafo 6º, que não há elementos para concessão da tutela antecipada, ele determinará a emenda da inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e do processo ser extinto sem resolução de mérito. Ou seja, entendeu que, olha, não é o caso de home care. A pessoa pode ficar internada no hospital que dispõe da UTI necessária. Então, não se justifica que permaneça em casa.
Então, em vez de dar 15 dias para aditamento da inicial, vai o judiciário dar 5 dias para essa emenda, justamente para que possa se adequar o feito para que ele siga o procedimento comum. O que acontece se deferida a tutela provisória de urgência em caráter antecipado antecedente com mérito? E dessa decisão, o réu não contestou, não recorreu da decisão. Então, proferida a tutela antecipada, veio a sentença, confirmou e não houve modificação ali dessa decisão. Ocorre a chamada estabilização da tutela antecipada. Então, a estabilização, ela não faz coisa julgada, porque ela possibilita que no período de 2 anos, a parte interessada possa rever, reformar, invalidar essa tutela antecipada que foi anteriormente concedida. Então, conforme o 304 do CPC, a tutela antecipada concedida nos termos do 303, ela torna-se estável na decisão que a conceder, se não for interposto recurso. Então, se não houve recurso de agravo, modificando essa tutela antecipada, vai se tornar estável a decisão, ok? Nesse período de 2 anos, enquanto não ocorra a manifestação da parte interessada por modificar essa tutela antecipada, certo? Então, o parágrafo 6º do 304 realça que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a rever, reformar ou invalidar, proferida em ação própria, nos termos do parágrafo 2º, que diz que qualquer das partes podem demandar a outra no intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, nos termos do caput. E ali no caput, tutela concedida nos termos do 303. Então, um outro ponto é que quando o autor promove a tutela antecipada em caráter antecedente, ele paga custas processuais e também ele tem que informar de modo expresso, tem que indicar que ele está fazendo uso aqui da viabilidade do 313 e do 304. Então, não pode ficar implícito no texto, mas sim de modo expresso, direto. Ok, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.